Querido Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti em Jesus Cristo, porque é por Amém. Ele, Senhor, que nós ganhamos toda a realidade que o Senhor tem para passar a ser a nossa própria realidade. Amém, Senhor. Nós reconhecemos o quanto nós dependemos de Ti para que façamos tudo de uma forma que seja agradável a Ti. Obrigado pelo Teu Espírito que tem nos renovado, que tem nos sustentado. Amém. Senhor, nós temos que ser aqueles que têm uma percepção correta daquilo que o Senhor requer de nós. É Por essa verdade. razão, Senhor, nós podemos pegar como base aquilo que está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, que é a nossa pessoa, na totalidade dela, onde o Espírito habita em nós, e que nós não somos mais de nós mesmos, porque fomos comprados por preço, um alto preço, e temos que glorificar a Deus por meio do nosso ser pleno e não vos apresentando o corpo em sacrifício, porque é dessa forma que o Senhor se agrada, não porque eu estou fazendo, mas porque estou disposto a pagar o preço que o Senhor está requerendo de nós, em sacrifício e negando a nós mesmos e não vivendo para nós mesmos. Senhor, que nós aprendamos isso de uma forma efetiva. Rogo-vos, Amém. pois, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a ti. É um viver realmente separado para ti de tudo aquilo que impede de sermos absolutos a ti, que é o nosso culto racional, que é o nosso serviço racional, é aquilo que faz sentido para nós. Nós estamos percebendo, Senhor, o porquê o Senhor está requerendo de nós. O Senhor tem trazido informações suficientes para nós entendermos de que forma o Senhor deseja que nós vivamos para Ti. E por essa razão, nós não devemos conformar com o mundo, com esse século, ou seja, com tudo aquilo que se opõe a Ti e que de muitas vezes eles nos atrai, que ele nos envolve e que prejudica, Senhor, nós chegarmos ao objetivo que o Senhor deseja, que é, mas transformai-vos. Esse é o foco que nós temos que ter, transformarmos pela renovação da nossa mente. Com que Amém. objetivo? Para que possamos experimentar qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade. E assim vivemos de uma maneira absoluta para ti, comprometida com aquilo que o Senhor está pedindo, que está apresentando para nós. Te agradecemos, então, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, dentro disso que a gente estava comentando, né, hoje de manhã, aqui no meu momento de comunhão com o Senhor em oração, olá, Marlon, é, eu estava buscando a presença do Senhor e veio, né, parte desses sentimentos que eu já compartilhei com os irmãos. Mas um texto me chamou a atenção, né, que veio na minha mente, que é 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, né, que fala: Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, por quem são todas as coisas? Por quem são todas as coisas? E nós também por ele. Fica muito evidente que Deus, o Pai, o único Deus, ele tem o seu propósito estabelecido nas Escrituras e ele quer cumprir esse propósito. E esse propósito é executado pelo Filho, por quem são todas as coisas. E esse resultado só pode ser apropriado por nós quando nós percebemos e nós também por Ele. Se eu não estou em Cristo, eu não chego àquilo que Deus fez e àquilo que Deus é. Eu preciso ter essa compreensão. Então, todo o nosso estudo, meus irmãos, tem que ser, eu estou falando de mim, da minha experiência, tem que ser para encontrar Cristo, para estar em Cristo e receber aquilo que Ele faz. E é evidentemente, isso só é possível quando nós conhecemos as Escrituras. Porque se eu não tenho a Escritura, eu não tenho a referência. Eu não tenho aquilo que Deus está estabelecendo pelo qual eu chego ao objetivo. Mas
o estudo da palavra não pode ser o fim em si mesmo, é só o instrumento. Mas sem o instrumento eu não chego no objetivo. Então, esse seria talvez a essência da razão que nós temos. Às vezes eu até penso, irmãos, estudar a igreja é uma coisa tão de senso comum, né? Claro que é má compreendida a questão da igreja, mas existe uma certa percepção geral, né, entre os cristãos. Talvez não fosse tão necessariamente, nem absolutamente necessário essa questão, mas nós estamos trabalhando. Mas que eu pretendo ganhar é a maneira como nós vamos chegar a um determinado ponto, ou seja, o que Deus está fazendo. Então, veja bem, vamos considerar aquilo que nós já vimos e vamos avançando. Eu gostei dessa colocação que o Paganelli fez. Essas considerações que fazemos com os irmãos, elas são muito, não só dinâmicas, mas elas são produtivas. Porque ela permite a variação de abordagem e ela permite a interação, a mutualidade dos irmãos. Isso é muito bom, né? E isso deve ser estimulado e nós devemos fazer isso com prudência, né? Até, por exemplo, na última comunhão que nós tivemos com os irmãos aqui em Guatemi, né? Eu falei para eles, olha, nós vamos mudar a metodologia dessa vez. Porque na outra vez nós fizemos uma comunhão que foi uma dinâmica absolutamente positiva. Mas o que aconteceu? Todo mundo falou junto, todo mundo colocou assuntos variáveis. E aí o que acabou acontecendo? Nós não conseguimos abordar adequadamente nenhum dos pontos, virou, né, uma confusão, digamos assim, né? Ou seja, aquilo que era para tratar acabou não sendo tratado e o que foi levantado acabamos também não tratando porque houve esse envolvimento. Então, essas considerações, né, não numa forma, digamos, professoral, né, programática, né, um conteúdo programático a ser seguido, não, uma liberdade absoluta, né, e os irmãos têm a liberdade de participar, e isso é muito positivo. Então, vamos lá. Pegando Atos capítulo 7, que nós vimos na última comunhão. Mas eu li o Atos capítulo 7, os irmãos vão lembrar em que contexto que foi visto isso aí. Eu peguei Mateus capítulo 18, verso 20. Eu edificarei a minha igreja. Aí eu comecei por esse texto, os irmãos vão se lembrar. Então, eu fiz um questionamento. Primeiro, eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja? É Cristo. E por que ele edifica a igreja? Porque a igreja é dele. E por que é dele? Porque ele comprou com o seu próprio sangue. É o único que está qualificado à edificação da igreja, é ele próprio, que é o corpo dele. Então, se a edificação não é feita por Cristo, por meio dele, através dos mecanismos do planejamento da construção, né, do projeto da planta, né, de edificação, essa edificação vai ficar distorcida. Então, nós destacamos esse ponto na a outra comunhão. Por que colocamos isso? Porque quando não tem essa referência, esse projeto pré-definido e conhecido por nós, vamos ter a tendência de produzir uma edificação paralela, né? Eu levantei esse assunto para os irmãos, né? E fiz uma outra pergunta, os irmãos vão se lembrar. Eu não quero me deter muito naquilo que nós já vimos, para não tirar o tempo da nossa abordagem de hoje. Mas eu fiz uma pergunta para os irmãos. Quando Cristo falou, eu vou edificar minha igreja, será que a intenção dele era produzir o sistema cristão que nós temos hoje? Não. Ficou evidenciado que não. Então, o que aconteceu? Foi a falha de Cristo em não produzir isso, né? É evidente que não. Foi porque faltou referência para a edificação? Também não. Não. E eu falei para os irmãos, não há doutrina nas escrituras que tenha tanto subsídio, tanta informação, quanto a igreja de Deus. E não só na nova aliança, como na antiga aliança, que é o próximo tópico que nós vamos entrar, que não vai ser hoje, porque eu sei que não vai dar tempo, né? Ou seja, o que para Deus é igreja, ela ocorre na
antiga aliança, né, nós vamos mostrar que sim, de que forma que ela ocorre. Então, esse é o ponto. Agora, eu utilizei Atos capítulo 7, eu quero prosseguir aqui. Atos 7, 44. Vamos lá, dar uma passadinha rápida, porque é importante destacar esses pontos, porque eles são fundamentais. O verso 44, que diz assim: o tabernáculo do testemunho, que, digamos, era a figura da igreja lá no deserto, depois com Salomão e assim sucessivamente, o tabernáculo do testemunho estava entre nós, entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Então eu destaquei esse ponto, conforme o modelo. Ou seja, Deus tem um modelo. Agora, a pergunta é o seguinte: se Deus tem um modelo para a figura, para a sombra, ele não teria um modelo para a realidade? Certamente sim. Não faz sentido. Deve haver. E é isso que nós vamos verificar. E lá no verso 48, 49, né, ou 48, ó, tem o modelo, mas essa expressão aqui, essa conjunção aqui do verso 48, entretanto, muda tudo. Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Ou seja, Estevão está dizendo isso categoricamente, não é para ser assim. Já não era para ser assim daquela forma. Já havia considerações sobre esse ponto, e é isso que eu vou ver com os irmãos. Primeiramente, eu quero dar uma repassada com os irmãos em Hebreus, bem rapidamente, depois nós vamos entrar posteriormente mais a fundo. Hebreus capítulo 8. Hebreus 8, vou ler versículos isolados para poder dar a linha que eu desejo passar para os irmãos. Verso 4, 8, 4 e o 5, diz assim: ora, se ele, Jesus, né, que aqui está falando do sumo sacerdote, né, o verso 1, ora, é essencial que as coisas que temos dito e é que possuímos tal sumo sacerdote, né? Então, ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria. Interessante, né? Ou seja, olha só, se Cristo estivesse agora, não podia nem ser sacerdote, né? E não é esse o nosso assunto. Mas ó, o que que importa para nós agora? Os quais sacerdotes da antiga aliança ministravam, né, ou ministram em figura e sombras das coisas celestes. Irmãos, precisamos perceber, antiga aliança é figura e sombra, alegoria, né? Que também usa essa palavra aqui, e no capítulo 9, verso 9, fala parábola, e lá em Gálatas fala alegoria. Então é sombra, figura, alegoria, parábola da realidade. Não podemos ficar com a sombra e deixar de conhecer a realidade. Ou não conhecendo a realidade, nós voltamos para a sombra, que é muito mais concreta do que a realidade para muita gente. Concreta, mas não realidade real, vamos, né, ser contundentes aqui. Precisamos ter esse sentido. Mas veja bem, o que ele começa na sequência? Figura e sombra. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado. Novamente, está insistindo nessa questão do modelo. Modelo não é o projeto definitivo, né, que estabelece. Quer ver, ó, nós vamos pegar dentro desse contexto mesmo aqui alguns versículos. Olha, o verso 20, o verso 2 do capítulo 8, que está aqui na sequência. Pode ver que eu estou voltando para trás. Que ele fala assim, ó, como ministro, ó, Cristo, né? Como o sumo sacerdote, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Percebem que já há uma distinção aqui onde está a preocupação de Deus, né? Aí nós temos mais para frente no capítulo 9, versículo 9. E isto é uma parábola para a época presente.
é apenas um indicativo, e segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Irmãos, tudo que é sombra é ineficaz para produzir a realidade. Porque o texto aqui, nós não é o nosso assunto, que fala assim: se não fosse dessa forma, não haveria necessidade de se estar fazendo um outro no lugar. Aqui, mesmo nesses capítulos aqui, está tratando disso. Não haveria necessidade de mudar. Mas tinha necessidade, graças ao Senhor, que mudou e hoje nós temos essa realidade. Agora veja o verso 11 do 9. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. E aí ele continua falando sobre a questão do sacrifício, nós vamos parar por aqui. Então, irmãos, isso fica absolutamente claro para nós, o que Deus está querendo produzir. Aí eu vou recorrer a um texto que o Faganelli compartilhou ontem, se não me engano, sobre 2 capítulo 6. Foi você, né, Faganelli? Foi. 2 Vão lá para 2 capítulo 6. Muito bom esse texto, porque traduz isso que nós estamos dizendo de uma maneira categórica. Vamos lá, capítulo 6. Esse relato também, do primeiro Reis, capítulo 8, tem pequeníssimas diferenças, mas a essência é absolutamente igual. Vai dizer assim, ó, no versículo 2, eu vou pegar, pinçar, porque é muito, muito extenso o texto, eu vou pinçar alguns textos. Versículo 2, Salomão que está falando aqui. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Que casa que está sendo mencionada aqui, irmãos? O templo que Salomão fez, tá certo? Morada. O que é morada? Aonde habita-se. Agora, vamos considerar, irmãos, o texto aqui como se fosse permanente aquilo que Deus desejava fazer e usa Salomão, Davi, primeiramente, né, e Salomão agora, para pôr em prática isso. Irmãos, vocês percebem que há aqui uma dificuldade. Como é que termina esse versículo? Para a tua eterna habitação. Se a casa que Salomão está fazendo é para a eterna habitação, isso aí foi por água abaixo, não foi? Essa edificação? Ou seja, se é eterna habitação, essa morada nunca pode se terminar. É assim ou não é? Sim, Mas alguma coisa não está acertada aqui. sim. Ele mesmo vai trabalhar essa questão. Agora, nós entendemos o que é essa eterna habitação, só que nós vamos chegar a isso mais para frente, que vai tratar o que é, né, habitação. Só dando, né, o que é a habitação. É Deus formando aquilo que ele sempre desejou. Nós vamos chegar nesse ponto quando fala lá que ele tomou do osso do homem para formar a mulher, a palavra lá não é formou. Eu vou citar rapidamente lá, né? Não é formou. Fala assim, a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe. A palavra transformou, no hebraico, é baná, que significa edificar. Nós vamos trabalhar isso mais para frente profundamente. Ele edificou, mas edificou uma mulher para quê? Só para ter uma companheira? Não, Não, para formar uma família. Esse é o propósito de Deus desde sempre. Aí vai passar para a igreja lá em Efésios, capítulo 2, como a igreja de Deus, e vai terminar a Bíblia lá em Apocalipse dizendo: então haverá um só Deus. Não, eu vos serei por Deus e vós me sereis por filhos.
Por isso que tem a esposa e o esposo descendo para quê? Para a lua de mel? Não, para formar a família na eternidade. Esse é o propósito de Deus. É a família de Deus. É isso que Deus está fazendo. E isso é eterno. Isso não mudou o propósito dele. Agora, o que que acontece? Tem o processo. Se eu não conheço o processo, eu não vou conseguir entender o propósito de Deus, né? Então, vamos continuar. Eu vou pegar agora alguns textos aqui para os irmãos acompanharem. Verso 16 do capítulo 6 de Segunda Crônica. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Agora, irmãos, mais uma vez, tem aquilo que dá sentido ao que está sendo falado. Contanto que os teus filhos guardem os seus caminhos para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Não Interessante. adianta haver a eleição de Davi. Não adianta ser destacado Salomão para cumprir essa obra grandiosa de Deus, se não há disposição daqueles que estão envolvidos de produzir o querer de Deus, pelo seu propósito, pelos seus mandamentos, sua vontade. Tanto é o que aconteceu com esse templo. Foi destruído por causa da desobediência do povo. Então, isso, basta ver 1 Reis capítulo 18, por exemplo, que começa lá com a destruição da tribo do norte por Israel. E depois, sucessivamente, vai agravando a situação de maneira tal que Judá torna-se mais repreensível do que próprio Israel. Chega a esse ponto. Mas a hora ele continua. Agora, olha, veja bem. Verso 17. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que dissesse a teu servo Davi. Mas veja bem o verso 18, irmãos. Mas, ou seja, o Senhor está requerendo de mim algo grandioso, e eu estou disposto a isso. Mas aí ele coloca um ponto, que é o ponto fundamental. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ele está claro que aquilo lá não pode ser realidade. Sim. Como colocar Deus dentro de um local físico, né? Ter a percepção da igreja como sendo um local, né? E aí nós vamos terminar essa abordagem como o Faganelli concluiu lá no texto, pegando mais algo, ó, para entender o que é que Salomão está dizendo aqui com o versículo 18 aqui. Ele mesmo vai dar a explicação disso. Veja o verso 21. Aí ele vai falando, né? Ou seja, o que ele vai falar? Todo esse contexto aqui. Sabe o que vai acontecer? Está conseguindo o tempo. Mas o povo vai pecar. Ou seja, não vai atender o requisito principal. Não vai guardar os mandamentos. Mas ali vai dizer assim: mas se o teu povo se arrepender, se o teu povo se voltar para ti, se o teu povo se converter, como que esse povo tem que fazer? Né? Então, ou seja, ele está sabendo que vai haver isso. Por quê? Porque o povo é infiel, é rebelde, desobediente e está resistindo a Deus todo o tempo. Né? Aí então, verso 21. Ouve, pois, né? Por que ele está dizendo, né? É, vamos seguir aqui e os textos vão mostrando claramente. 21. Ouve, pois, a súplica do teu servo, agora, primeiramente, é dele mesmo, do teu servo e do teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, que lugar que é esse aqui? O templo. Tem. Ouve do Santo dos Santos, onde está a arca, onde está Ah, né, lá o candelabro lá, a arca, e o anjo lá, os querubins. Ouve do lugar da tua habitação.
dos céus, ouve e perdoa. Você tem o templo, mas não tem a habitação de Deus. A habitação é de Deus, é lá. Ali, como vai dizer aqui o texto, e isso vai, olha, vou ter que voltar um pouco para trás, irmãos. Verso 6, versículo 6 do 6, fala assim: Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome. Verso 7. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor. Verso 9. Todavia, tu não edificarás a casa, porém seu filho que descenderá de ti, ele edificará ao meu nome. Parte final do verso 10. E edifiquei a casa ao nome do Senhor. A casa é referência do nome e não da presença de Deus. Isso. Isso precisa ficar claro. E nós precisamos entender, irmãos, que assim, quando, por exemplo, nós somos a igreja de Deus, tabernáculo do Espírito Santo, nós podemos estar perdendo a realidade que isso significa, né? Este talvez seja o ponto principal da nossa abordagem sobre essa questão da igreja, né? Voltando então agora na sequência, vamos pular lá para o verso 30, só para ficar evidenciado isso aqui. Ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Por que que ele está falando isso aqui? Porque o povo pecou e está voltando para ele. Aí, o verso 33. Ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro, etc, 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 né? Termina assim, para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Verso 39. Ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e a sua prece e a sua súplica e fazes de justiça. Irmãos, então, pegando, né, esse texto sugerido pelo Faganelli, e ele termina com qual texto? Fecha isso aí com a realidade, que ainda está no Evangelho, que é um período de transição. Que vai assim, a mulher, Senhor, qual o lugar de habitação, de adoração? Neste monte ou em Jerusalém? Pode ver que ela tem duas referências aqui. Uma é a tradição dos antepassados dela, que é o Monte Gerizim, conhecido como o Monte da Bênção, ali em Samaria, na região de Sicar. Mas tem religiosamente uma referência, o Templo de, de Israel, que é o de Jerusalém. E ela está confusa e de maneira explicável, né? Ou seja, até aceitável, melhor dizendo, essa dúvida. Então ela questiona o Senhor. Aí Cristo é absolutamente claro. Mulher, vem a hora e já chegou. E por que já chegou? Não é porque ali se tornou realidade. Ainda não foi, e nós sabemos. E vamos estudar isso mais para frente. Por quê? Importa que eu vá, se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. E aí nós vamos estudar de maneira mais detalhada João capítulo 14, por exemplo, para entender. Só que eu não posso ir introduzindo assuntos que estão lá para frente, senão nós não avançamos e perdemos essa sequência lógica que eu estou querendo propor para os irmãos. Já chegou. E nem neste monte, e nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura com seus adoradores. Agora, o ponto é o seguinte, irmãos: o quanto isso é real para nós, que estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, né? Então, esse é o ponto que deve concentrar nossa atenção. Irmãos, vamos prosseguir fazendo as nossas considerações. Agora, algumas considerações complementares àquela que nós já vimos no domingo passado. Veja bem, olha, Deus, ao formar o homem, criar o homem, irmãos, ele estabeleceu isso com um propósito definido.
Ele faz isso porque ele está absolutamente seguro do que ele está fazendo e o que representa isso, e o que ele deseja com isso, né? Lá em Zacarias, né? Capítulo 12 fala que, não, isso é em Isaías, que fala assim, Deus não criou a terra para ser vazia, né? Um caos, né? Mas um propósito. E Zacarias 12:1, né, que Deus criou os céus por causa do homem e o homem, né, com um espírito, alguma coisa assim, para viver para Deus, né, de forma, é, fazendo uma interpretação do texto, estou perdendo A alguns criou versículos para aí, ser mas... habitada. Oi? Ele a criou para ser habitada e não para ser um Isso, caos. para não ser o caos. Isso é Isaías, né? E Fala o Jeremias... Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. É Isso, Zacarias 12? 12:1, é esse aí. Esse aqui. Esse é um. Tá vendo? Ó? Deus cria os céus. Por quê? Para que céu sem a terra? Para que a terra sem o homem? E para que o homem sem o espírito dele? E por que o espírito dele? Romanos 1:9. Eu sirvo a Deus em meu espírito por meio do evangelho. Vou de trás para frente. Eu tenho o evangelho que foi dado por Deus mesmos, para que no meu espírito eu o sirva e o adore, para que eu possa atender o propósito que Deus fez a mim, fez a terra para que eu habitasse, para cumprir-se aqui o seu propósito. E aí nós vamos compreender, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E aí nós temos a percepção correta de que há um só Deus, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Vocês percebem que tudo isso faz sentido. Deus não cria as coisas e não estabelece o que ele quer em relação à criação. Ele define, ou seja, Deus dá ao homem a capacidade de escolher aquilo que Deus estabeleceu. E dá a capacidade de obedecer aquilo que Deus está requerendo para ser cumprido. Porque ele não dá somente por uma coisa para complicar a minha vida. Algo que eu não posso executar. Algo que não seja exequível. Ou seja, ao ele estabelecer a palavra dele maravilhosa, que tem 1.700 páginas, é o suficiente para nós sabermos a vontade de Deus, não é algo somente para eu ter uma referência do desejo de Deus, mas totalmente impraticável para nós. E, portanto, eu posso flexibilizar esse padrão, e daqui a um pouquinho nós vamos falar do padrão, flexibilizar esse padrão, flexibilizar o parâmetro, porque aí eu posso arrumar uma forma paralela que atenda à minha demanda e, ao mesmo tempo, eu fico com a sensação que Deus está agradando, né? Aí nós vamos ver isso aí. Então, veja bem, quando Deus estabelece, irmãos, tudo isso, Deus deixa absolutamente claro o seguinte: o que deve ser obedecido. Em segundo lugar, como deve ser obedecido. Em terceiro lugar, e a consequência da escolha, para o bem ou para o mal. É sempre assim, não existe outro paralelo nas Escrituras. Ou o que está sendo estabelecido vem de Deus ou vem do homem. Aí nós temos aquela questão da doutrina do homem que nós estamos trabalhando e vamos trabalhar ainda mais intensamente sobre essa questão. Porque aí, não tendo a referência exata, não tem como eu vou produzir algo paralelo. É a mesma coisa, irmãos. Todos nós temos necessidades espirituais. Todos nós. Né? Alguém disse, né, que Deus criou o homem, né, o coração do homem com vazio dentro dele. E esse vazio, né, isso é apenas uma informação, tá certo? Não é versículo bíblico, não. Alguém disse, Deus, né,
colocou no homem um vazio, né, no coração do homem. E esse vazio é do tamanho de Deus, né? Do tamanho de Deus, não de dimensão, né, mas de realidade. Só Deus pode preencher. Agora, o que que nós sabemos, irmãos? Que quando eu não preencho o vazio com Deus, eu vou entrar em desespero. Vou entrar em desespero. A minha vida vai ser um caos total, porque nada faz sentido. Você pode ser trilionário, não resolve esse problema. Você pode ser o mais pobre dos homens, que você não tem referência, né, que vai concorrer com o que Deus está pedindo, não vai trazer solução. Agora, como o homem não pode ficar vazio, ele vai permanecer, não, eu vou viver dessa forma, não. Ele vai preencher isso. Ou vai preencher com droga, ou com sexo, ou com dinheiro, ou com fama, com poder, né? Ou com religião. E não é à toa que tem religião para toda sorte, né, de gosto. Assim que funciona o processo. Aí nós temos que ir ganhando, né, essa percepção e essa direção que Deus vai nos dando. Então, nós vamos considerar, dentro dessa perspectiva, tem que haver o que Deus quer, como Ele quer que seja feito, e a consequência que vai, o resultado da escolha, né? Vamos ver isso. Vamos para o começo do começo. Gênesis, capítulo 2. Eu vou procurar destacar só versículos que nós precisamos dar. Não dá para usar contexto, irmãos, né? Sempre eu falo isso, porque senão, você vê, já são faltando 20 minutos só, e nós estamos mal começando. Capítulo 2, versículo 16. Então, vamos lá. Diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Por que que Deus dá ordem, irmãos? Lembra que eu falei na comunhão anterior? Deus criou o homem e a mulher. E criou todas as coisas de maneira perfeita, né? Deus mesmo, né, concordou, né? E viu que isso tudo era muito bom, né? Tudo perfeito. E colocou o homem e a mulher no lugar mais perfeito que pode existir, o Jardim do Éden. Tá tudo uma maravilha, né? Lembra, até eu brinquei com os irmãos. Para que mudar? Né? Para que mexer, como a gente fala popularmente, para que mexer em time que está ganhando? Para que mexer nisso? Tá ótimo desse jeito. Mas é isso que Deus quer? Não, porque Ele não quer pessoas, Ele não quer fantoche. Ele quer corações absolutos para Ele, que o escolham, que querem, de fato, amar a Deus de todo o coração. Aí, para isso, lembra lá de Deuteronômio, capítulo 8, né? Nesses 40 anos no deserto, eu vos humilhei, vos provei, vos fiz passar fome, para saberdes o que estava no teu coração. Deus quer a manifestação do coração, né? Se me amarias ou não. Aí vai estabelecer o quê? O processo. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se não tem a palavra que procede da boca de Deus, como é que vai ficar provado o que está no coração do homem? Deus conhece tudo, mas o homem não conhece. E como ele não conhece, para ele está tudo certo do jeito que ele está fazendo. Mas aonde não está tudo certo, não para Deus que conhece todas as coisas, para o homem, para ele saber que não está tudo certo, é a palavra que procede da boca dele. Aí que vai ter a referência. Então, vejamos aqui o texto. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Primeiro ponto. Olha, não falta árvore para vocês comerem aqui. Aqui você tem tudo quanto vocês precisam. Absolutamente tudo em abundância e de forma mais saborosa que vocês podem imaginar. Mas aí ele coloca assim: mas, irmãos, sempre tem que ver. Você percebe que essa, né, essa conjunção, como eu destaco, porque ela está em toda a Bíblia. Porque não tem o mas, se, né? Se alguém quer ver.
tem que ter o ser, porque senão não tem sentido as coisas, né? Não é por osmose, né? No automático, né? Ou seja, no estalar de dedo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Vem a terceira parte. Aquilo eu falei. Deus estabelece seu propósito, estabelece como, estabelece a consequência. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deixou Irmão, absolutamente claro, né? só Sim? uma observação. Só isso aqui era o suficiente para um homem que ainda não tinha o pecado ficar com a palavra de Deus, né? É. Ficar com aquela Ou ordem, seja, né? Ele deu a ordem, ele deu você pode comer livremente. Aí ele apontou que essa você não pode comer e a consequência se você comer. Então era para ficar com aquilo somente, né? Mas você viu o é, que que é, é. ó, Tem vamos que fazer pôr em uma. xeque aquilo que o homem vai escolher de fato, né? Paganelli, vamos fazer um exercício de imaginação aqui, né? Tentar entrar naquele cenário. Deus tem o Jardim do Éden. Deve ter o quê? O tamanho de uma quadra, ou de um quarteirão, o Jardim do Éden. Será que era assim? Não, certamente não. Esse é uma imensidão, tá certo? E Deus falou: olha, tá vendo isso tudo? Olha aqui, trilhões de árvores aqui, bilhões de tipos de fruto diferentes. Fiquem à vontade. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que que acontece? A árvore estava num determinado lugar lá. A mulher foi e comeu, não comeu? Sim, Mas para ela comer daí, eu estou conjecturando, não está escrito dessa forma. Para a mulher comer daquele fruto, o que que ela teve que fazer? teve que ir até ele, né? Tem que ir até a árvore. Você percebeu? Ou seja, percebe que já Tem uma quando movimentação Deus por parte dela. estabeleceu a vontade dele, estabeleceu a possibilidade de contrariar a vontade, ela já vai, ó, estou conjecturando, irmãos, tá? Ela pega, é a mesma coisa de, de Pedro. Olha, preciso para Jerusalém, vou ser perseguido pelos anciãos, principais sacerdotes, ser morto e ressuscitado. Pedro ouviu o quê? Jesus Cristo vai ser ressuscitado, aleluia, glória a Deus, porque agora está resolvido o nosso problema. Foi isso que Pedro destacou? Não, Não, vai morrer. Ou seja, a gente sempre pega sempre um ponto, né? A mulher, o que que vê aqui? Se Deus tivesse falado assim, olha, mas a árvore do conhecimento do mal não comerás. Pode ser que a mulher, estou conjecturando, irmãos, por favor. Não está nada escrito. Provavelmente a mulher vai falar assim: não, eu estou fora dessa árvore aí, não quero nem passar perto. a gente é assim. A árvore do mal, né? Mas não, fala que é a árvore do bem e do mal. O que que, provavelmente, ela vai ver o bem. Aí ela se aproxima. Então vamos lá, né? Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse. Você percebeu aonde que está aí a manipulação, o engano? Ele vai distorcer, mas não de uma maneira ofensiva, drástica. Ele vai criar uma manipulação dissimulada, simpática nessa questão. Não comereis de toda a árvore do jardim, né? E aí ele trabalha dessa forma, não precisamos nós deter, os irmãos conhecem muito bem. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrei, né? E às vezes eu também, conjecturando, né? Eu falo dessa forma. Provavelmente a serpente, quando está falando com a mulher lá, né? Tá com o fruto na boca aqui, ó, na mão, ó, comendo, ó, né? Não tá escrito, viu, irmãos? Tá ali. Ou seja, não, isso é conversa fiada. Irmão, o assunto é tão
Então, sedutor aqui por parte dele, né? Porque a mulher antes, ela responde aquilo que Deus estabeleceu, ela responde para Satanás ali, né? Para a serpente. Ela fala aqui no verso 3, né? No 2: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Ela repete, ó. É, Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, é, ela sabia da consequência, né? Mas aí vem a sabia. sedução, né? É. E ela até acrescenta que não tocareis, né? Que na ordem específica não tem, né? Ou Sim, seja, mas digamos que, né, ela tem essa percepção. Se não é para tocar, então não é nem para chegar perto, né? Ou sim. seja, porque chegou perto, aí a atração vai ser maior. Então vamos lá. Ó, porque Deus, ó, certo que não morrereis. E Deus deixa claro, né? Lá aqui no verso 17. Certamente morrereis. Deus foi categórico da consequência. Aqui, né? Satanás ameniza, né? É certo que não morrereis, né? Ou seja, ele distorceu de maneira radical o que Deus disse. Mas ele acrescenta, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então aí ele vai lançar, irmãos, ó, onde está o tesouro, onde está o que eu valorizo, aquilo que eu dou importância, aí está o meu coração. Lembrar de Tiago, né? Ninguém diga, sou tentado por causa de Deus. Porque Deus não pode ser tentado e ele mesmo não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai, seduz, tal, né? E aí concebe e dá e gera morte. Concebe, dá morte e gera morte. Ou seja, é um processo. Aqui está ocorrendo isso. Pode ver que tem todo um processo que ela vai cedendo, cedendo, cedendo e produz isso aqui. Então, verso 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Irmãos, essa questão desejável, boa, agradável aos olhos, isso se aplica ao que nós estamos vendo. Sempre o modelo do homem, especialmente em relação a coisas espirituais, ele tem muito mais atrativos, digamos assim, do que aquilo que Deus oferece. Então, é aí que está a nossa dificuldade. Ou seja, porque sempre deu, olha, Deus deixou isso de propósito. A Bíblia sempre vai dar margem a eu ter a posição radicalmente a favor do que está escrito e a possibilidade de flexibilizar, não é nem de opor, porque a oposição é mais contundente, é mais fácil de eu sair fora, mas de flexibilizar. E a hora que eu flexibilizo, eu estou insensível, cauterizado de que direção que eu estou tomando, né? Cria essa dificuldade toda. E aí o que que ela faz? Ela vai e dá ao homem, né? E o homem come também, produzindo todo aquele efeito, que aí é a consequência. Ou seja, o pecado entrou no mundo e a tragédia que isso produziu. Teve consequência. Então, sempre aqueles três pontos, né? Então, é, vamos para um ponto, não vai ter mais tempo. Infelizmente, nós vamos ter que parar no começo, mas vamos só apresentar mais, tem 8 minutos, deixa eu só apresentar mais um ponto. Aqui em Gênesis, capítulo 4, verso 4, 3, 4 e 5. Aconteceu que no fim do tempo trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu o semblante. Nós estamos tratando isso aqui, na reunião com os irmãos, não essa última, a anterior. Nós estamos falando, surgiu um ponto, né, dentro daquilo que eu falei para os irmãos, e pareceu assunto de tudo quanto é coisa. Eleição, predestinação, é, é, pré-milenismo e tal, e livre-arbítrio, né? E um irmão tem um bom conhecimento das Escrituras, mas muita informação teológica, né? E ele afirmou para nós aqui, e até foi contundente, aí acabou criando até
um fervor ali na comunhão, né? Que falou assim: sem teólogo nós não compreendemos as Escrituras. Ele falou dessa forma, né? Então, e aí ele tem um Ele posicionamento. defendia os teólogos, né? É isso. Ele tem um posicionamento calvinista, né? Mas daí ele começou a argumentar, né, sobre o livre-arbítrio, né? E nós fomos apresentando alguns textos, né? E aqui usamos Caim, né? Caim, por exemplo, está aqui, né? Claramente, né? Deus vai falar para ele: se procederes bem e se procederes mal. Ou seja, essa decisão aqui de proceder bem ou mal deveria partir de quem? De Deus? Não, de Caim. Não, de Caim. De Caim. Lá, de comer o fruto da árvore lá, dependia de Deus, ou que é a questão da predestinação. Chegou-se a falar, por exemplo, né, que Deus escolheu é, é, Judas, foi predestinado a ser traidor. Então, aí a gente foi, né, corrigindo. Então, mas chegou nesse ponto aqui, né, que a questão era o livre-arbítrio. Mas aí eu perguntei, né? Falei assim: escuta, aqui tem a questão Ah, da só um oferta. detalhe, irmão. Eles acreditam que não existe livre-arbítrio, né? Foi É, questionado isso aí, então, né? então, mas aí os irmãos foram embora às 10h30 e ele ficou com outros irmãos. Nós ficamos ali no portão de casa e ficamos até meia-noite e 10 lá. Então, ele foi argumentando a questão do livre-arbítrio. Só que não tem argumentação bíblica para isso, né? Eu citei vários textos, né? Ele veio para os seus. Quem que é esses seus? Povo escolhido. Você não crê na eleição? Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu falei: isso não é livre-arbítrio? Né? Citei Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, ó, povo de Deus, cidade santa, né? Jerusalém, Jerusalém, que Matos matas e profetas. apedreja, matas todos quantos te forem, matas os profetas e apedreja todos quantos te forem enviado. Quantas vezes quis Deus, Cristo, Deus, né, reunirmos como a galinha faz com seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não o quiseste. Ele foi citando, citando. Então ele foi ficando sem argumentação e ele lançou um ponto. Não, tudo bem. Não é que eu sou totalmente contra o livre-arbítrio, mas é um livre-arbítrio parcial. Eu falei: mas isso não existe nas escrituras, né? Daí ficamos lá, e não é o ponto da gente considerar agora, mesmo porque o tempo já terminou. Mas aí foi interessante, né? Agora, então nós paramos, chegamos nesse ponto aqui. Aí eu fui trabalhar com os irmãos, usando aqui a situação de Abel e de Caim, né? Que foi muito bom. Só que nós temos que gastar um tempo razoável aqui e não dá para dar introdução, porque vai ficar prejudicado, né, se eu simplesmente apresento o assunto. Então, eu vou deixar para os irmãos aí, né, o compartilhar e deixar esse ponto suspenso, né? E assim, na semana que vem, se Deus permitir, nós damos início desse ponto. Amém? Amém. Amém.